Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite, gente. A gente vai começar agora a nossa live. Hoje vai ser muito boa. Um assunto muito interessante. O tema é gestão financeira para médicos, mas acaba que a gestão financeira é um tema que funciona para todo mundo, né? Não só para médicos, mas também para qualquer profissional da área de saúde e qualquer profissional de forma geral, né? Então hoje a gente vai ter a participação do Tiago, o Tiago Rabelo, cara que tem uma experiência gigantesca. A gente já vai conversar um pouquinho. Oi. Olá, tudo bom? Oi, Tiago, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Ai, que fundo lindo. É a ponte do Brooklyn. Gosto desse lugar. Então, gente, olha só. Para quem não conhece ainda, o Tiago Rabelo é um cara que tem 12 anos de experiência aí no mercado financeiro. Foi 6 anos gerente aí no segmento Private Bank, 6 anos como planejador financeiro, especialista em médicos, então um cara que tem um know-how gigante aí na área da saúde. Tem uma certificação super chique de CPA 20, com formação em coach financeiro pela LCF. Então, é um cara que tem todas as credenciais aí para a gente poder conversar hoje sobre a parte de gestão financeira. Tiago, muito obrigada por estar participando aí dessa live com a gente, de um tema tão relevante, né? Carol, prazer é meu, tá? Pode chamar de Carol, não posso? Todo mundo me chama de Carol, viu? Quando eu escuto Carolina é porque encrenca. É porque eu tenho uma Carol em casa, né? Então eu acabo acostumando chamar de Carol, né? Mas é É um prazer verdade. falar com você, Carol. Acho que a gente já teve uma sinergia muito legal, né? Você é uma empreendedora nata. Acho que a gente se identificou muito. Porque eu fiz até um vídeo mais cedo no meu history do Instagram falando sobre os médicos que são apenas médicos. A gente não tem mais espaço para isso, né? A gente precisa fazer o melhor sempre. Hoje cedo eu li um Sim. livro, eu terminei de ler um livro do Cortella, que é Uhum. o que fazemos, por que fazemos o que fazemos, que diz Uhum. muito sobre a ideia da gente fazer as coisas com felicidade, com alegria, que a gente vai fazer o melhor sempre, né? E eu me Uhum. encontrei como planejador financeiro, eu trabalhei, como você falou, em banco, né? Durante 6 anos eu era vendedor, né? As pessoas acham que a gente dentro do banco é consultor, é gestor, mas nada, o bancário é simplesmente um vendedor, infelizmente. A gente entra com a ideia que a gente vai cuidar da vida financeira das pessoas, a gente vai entender de investimento, enfim, mas é tanta meta para bater que você não tem tempo para fazer isso, né? Uhum. Então quando eu saí do banco e montei a consultoria, a ideia realmente era, né, e se tornou cada vez mais forte de ajudar as pessoas a planejar a sua vida, porque o brasileiro não se planeja para nada, né? Então, e o médico, como trabalha Exatamente. muito, tem muita dificuldade de se organizar, se planejar. Então, essa ideia de estar disponível para vocês faz muito sentido para mim. Show de bola. Assim, contando um pouquinho da minha parte, né? Como é que eu fui cair nessa história de empreendedorismo? Por que essa questão de planejamento financeiro, de gestão financeira é uma coisa que me encanta tanto? Então, eu venho de uma família de médicos, né? Tem um monte de médicos na minha família. E o que a gente sempre viu é que, assim, os médicos ganham, pelo menos antigamente ganhavam muito dinheiro, né? Hoje em dia o cenário deu uma guinada aí, principalmente depois que veio a pandemia, mas os médicos eles têm a tendência de ganhar bem, porém eles na faculdade a gente não tem praticamente nenhum ensinamento da parte de gestão. Isso vale para toda a gestão, né? Todas elas. Então a gente não tem um preparo para ser gestor da nossa própria clínica. Então a maioria dos médicos tem uma grande dificuldade em gerir o seu negócio, em administrar funcionários, a parte financeira. É, Hoje em dia, com a questão das mídias digitais, a maioria dos médicos não sabem fazer uma gestão de marketing, né? Não tem noção de fazer gestão de clientes.
E uma coisa que é muito, muito fácil de observar, e você com a tua experiência aí, investidor, né, de investimentos em banco, é que os médicos não sabem gerir a sua vida financeira. Então, a gente acaba caindo no mercado de trabalho muito tarde, né? Faculdade, residência e tal, a gente começa a trabalhar aí perto dos 30 anos. E aí quer tirar o atraso. Então, você começa a trabalhar, começa a ganhar. Primeira coisa que faz, comprar um carrão. Ah, não, porque eu mereço, compra um carrão. Aí fala, pô, agora eu quero uma casona. Aí a pessoa vai lá e compra uma casa enorme, um apartamento financiado. E aí você fica correndo atrás do rabo, né? Você fica tipo cachorrinho, assim. Então você precisa trabalhar Exatamente. mais para você poder manter o seu nível de vida. E para você manter o nível de vida, você tem que trabalhar mais. E aí você não consegue nunca sair dessa rotina. Então, se você puder falar assim, um pouquinho sobre. Eu dou aula na faculdade, né? Eu falo muito para meus alunos, gente, vocês precisam começar desde já. Qualquer dinheiro que você ganhar, você tem que começar a investir. Eles, pô, mas a gente não ganha nada, tipo, tem uma mesada lá. Mas justamente, tem que começar essa cultura desde já. Então, se você puder começar e contar para o pessoal de que maneira, assim, para o pessoal mais novo, como começar esse planejamento financeiro, de que maneira a gente pode se organizar aí para, mesmo com uma renda, digamos, residente, né? Tem uma renda pequena, ainda limitada, fazendo só uns plantões. De que maneira que a gente pode começar a organizar essa vida financeira para não chegar aí nos 60, 70 anos e ainda ter que ficar fazendo plantão para conseguir ter uma renda aí? Bom, Carol, essa ideia, né, de começar, as pessoas ficam assim, não, eu não sei tudo, eu estou com dificuldade e eu vou esperar eu entender um pouco de investimento para começar a guardar dinheiro. E eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, apenas comece. E você vai Uhum, ajustando, porque o mais difícil é começar. Então, né, alguns autores dizem, né, que o feito é muito melhor do que o perfeito. Então a gente começa a fazer e vai readequando, realinhando a rota ao decorrer do tempo. Eu, quando eu comecei a guardar dinheiro, na verdade, o meu irmão trabalhava em banco, né? E eu tinha 17 uhum, anos de idade. E o meu irmão fez, na época, para mim, uma previdência privada. Obrigado. Ele tinha que bater uma meta lá e obrigou a fazer previdência privada. Eu recebia mesada na época. E eu comecei a guardar dinheiro ali. E comecei a fazer minha previdência, comecei a ver aquele dinheiro crescendo, comecei a tomar gosto por isso e entendi que eu uhum, poderia guardar um dinheiro todos os meses e venho fazendo isso há 17 anos, né? Então, o uhum, quanto, você falou dos mais jovens, né? O quanto antes você começa, o quanto antes você chega na sua independência financeira. Então, se você não pensa, né, em trabalhar para o resto da sua vida, se você acha uhum, que, ou se você acha que o governo vai cuidar de você na sua velhice, eu tenho uma triste notícia para te dar. O governo não vai cuidar de você, o governo não tem cuidado nem dele, quanto mais da gente. uhum, Então, já existe estudos, né, que antes da pandemia, quando foi feita a reforma da Previdência, que o teto do INSS seria R$ 1.800 em 2050. Ou uhum. seja, o teto, hoje é 6.043 o teto do INSS. Em 2050, R$ 1.800. Cara, como é que é uma família? Ah, poxa, Thiago, tem família que vive com salário mínimo. Enfim, existe famílias que vivem com salário mínimo. Mas você quer viver com salário mínimo? Não tem Principalmente o como, né? médico, que teve uma vida de alto padrão a vida inteira, aí vocês, pô, eu quero parar de trabalhar. Não posso parar de trabalhar. Vou ter que fazer plantão, vou ter que fazer consultório. E o que eu falo, quando você começa a se planejar, a se estruturar sua vida Uhum. financeira de maneira organizada, eu não falo para você não gastar dinheiro. Eu só falo para você aprender a gastar dinheiro. Entender Você para tem onde que ter está indo seu dinheiro. prioridades, né? Porque você falou do carrão. Cara, isso é clássico. É clássico o carrão. Eu, é muito engraçado. Geralmente eu pego... logo assim que eu comecei, eu sentei com 6 amigos, tinham acabado de sair da Uhum, faculdade, eles estavam fazendo um serviço obrigatório, né, na Marinha, e eles iam entrar na uhum, residência. Aí eu conversei com os 6, montei um estudo que eles estavam ganhando na média de R$ 20.000 por mês. Falei, olha só, vocês vão viver com 10 e vão guardar 10. Vocês vão ficar um ano estudando para residência, o R1, que é o mais punk, que você não vai conseguir fazer plantão extra nem nada. Ou seja, daqui a uhum, um ano, se você não tiver nenhuma rentabilidade, você vai entrar na residência, o salário vai ser R$ 2.800, só que você vai viver com 12.800, porque você guardou R$ 10.000 por mês, então você tem mais um ano para respirar para frente. Enfim, uhum, 4 toparam o projeto e 2 falaram assim, não, pô, acabei de comprar um carro agora, me mudei, e que não sei o quê, e 4 não toparam.
eles não entraram com 1 ano, eles esperaram 2 anos para entrar na residência. Então, entraram com uma reserva financeira muito legal. Os outros 2 que não fizeram o projeto, um entrou porque o pai bancou e o outro depois me contratou para eu ajudar ele para ele entrar. Ele adiou em 2 anos a residência dele. Ou seja, é o preço do imediatismo. A gente fala o tempo inteiro, eu sou muito chato com meus clientes sobre o poder do não. Quando a gente aprende a dizer não, a nossa vida fica muito mais fácil. É libertador, né? Eu brinco, a primeira resposta minha é sempre não. Não interessa o que você fala. Thiago, tu quer viajar? Não. Aí eu penso, pô, posso ir? Não sei o quê. Pô, posso, vou. Mas a primeira resposta é não. Até porque se eu falo que sim e depois eu mudo para não, você vai ficar chateada comigo. Mas se eu falo para você assim, Carol, não, e depois eu falo assim, Carol, pensei bem, acho que dá. Você vai ficar feliz. Então, até quando a gente muda de ideia pro sim, é legal. Sim, é positivo, né? E é importante você aprender a dizer não desde muito cedo, porque o médico, ele trabalha muito. Você falou de você trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Né? Aquele livro Pai Rico, Pai Pobre fala da corrida dos ratos. É isso. Você vive num loop infinito. Você vive num loop infinito ali. Se pagando o tempo inteiro. E esse negócio de fazer financiamento é uma furada, né? Porque o seu dinheiro vira todo em juro, né? Então é uma coisa assim que não faz o menor sentido. É muito mais lógico você guardar. E às vezes você consegue guardar muito mais rápido do que você imagina, né? Em pouco tempo você consegue guardar uma grana. Só que tem que ter essa disciplina, né? Eu sempre comento que o médico ele tem uma vida útil, né? A gente fala, não, mas eu vou fazer plantão, principalmente o molecada, se forma, fala, vou fazer um monte de plantão. Aí pega assim, 5 dias seguidos de plantão, ganha uma grana. Fala, não, que eu vou fazer isso para sempre. Não dá, a gente não aguenta, né? Fisicamente, psicologicamente, enfim, chega uma hora que você não aguenta mais. O problema é que a maioria dos médicos chega aí nos 60, 70 anos e não tem nenhum tipo de rentabilidade. E às vezes o que eles têm de bens, assim, compra uma casa na praia, compra um apartamento, não sei o quê, são coisas que não geram renda, pelo contrário, são que geram passivos, despesa. Né? Então, é importante que a gente diversifique, né, os nossos investimentos de maneira que você tenha, ok, você pode até ter a tua casa na praia, você pode até ter um super apartamento, um carrão, mas você tem que se organizar, né? Eu sou bem chata com isso. Eu tenho uma porcentagem lá que faça chuva ou faça sol, isso é investido. Então, mas é uma questão de prioridade. Por exemplo, viagens. Eu sempre, para mim, viajar é uma prioridade. Então, eu coloco isso nos custos fixos. Mas, lógico, tem que ser uma coisa muito bem programada. Agora, o que não dá é a gente não investir. Sobre os perfis assim, né, de investidores, porque agora está na moda, vamos investir em ações ou vamos investir em mercado financeiro, mercado imobiliário. O que eu faço? Vamos botar no fundo de renda fixa? Você podia falar um pouquinho sobre assim os perfis, né? Porque tem gente que, igual eu brinco, eu não tenho coração para ações mais. Eu já fiz e hoje não dou conta. Você podia falar um pouquinho sobre os perfis e que tipos de investimentos são legais e qual a rentabilidade de cada um deles? Isso é muito legal, né, Carol? Eu tive uma reunião com uma cliente até um mês atrás, e ela, quando a gente sentou para conversar, falou assim, Thiago, eu sou hiperconservadora. Eu não suporto não ver meu dinheiro crescendo. Se cair alguma coisa, eu fico nervosa, eu fico desestabilizada, não sei o quê. Eu falei, pô, legal, conservadora. Batendo um papo com ela depois de umas meia hora, ela, não, eu tenho um investimento que eu fiz com um amigo que ele me paga 1,5% ao mês. Falei, opa, que investimento é esse? Ela, não sei muito bem não, mas não tem risco não. Falei, lógico que tem. Não tem como não ter. 1,5% ao mês tem muito risco, não tem pouco risco não. E aí, enfim, é realmente algo muito perigoso que ela tem que torcer para no final desse prazo ele devolver esse dinheiro para ela, porque ela fez um empréstimo para ele sem garantia e ele paga 1,5% de rentabilidade ao mês para ela. E ele está com todo o dinheiro dela na conta dele. Enfim, isso aí é um negócio mais complicado para a gente falar. Mas existe 3 perfis, né? Que é sempre o conservador, o moderado e o agressivo. O conservador não tem jeito. O conservador é meu pai. Meu pai vive de aluguéis. Meu pai, ele abriu uma conta na XP, foi um parto. Não, pelo amor de Deus, meu dinheiro vai estar onde? Eu não vou ter o gerente para bater papo, para tomar meu cafezinho, imprimir meu extrato. Super difícil, porque é muito tradicional. Só que você tem que entender hoje, se a gente quisesse ser 100% conservador,
a gente vai ter que se contentar com 2% ao ano de rentabilidade. Que é a Ao Selic. ano, né? Ao ano. É horrível, né? É a Selic. A taxa Selic hoje, a taxa básica de juros do Brasil, são 2%. Então, se eu sou muito conservador, se eu não quero ver oscilação, eu tenho que me contentar com 2%, e isso é uma rentabilidade muito boa. Porque se você aplica teu dinheiro num banco, se ele vai te dar, em média, 70% a 80% da Selic. Ou seja, ele não vai te dar 2%, ele vai te dar 1,8%. E Né? lembrando que isso não cobre nem inflação, né? Não cobre nem a inflação. A poupança hoje está rendendo 1,40 ao ano, que ela rende 70% da Selic. Então, isso é ser conservador, é zero risco. Só que você também não tem a opção de ganho. Antigamente era muito fácil ser conservador, porque a gente tinha Selic com 14% ao ano. Então, não, eu não quero risco, eu quero ver meu dinheiro crescendo, ser aplicado em qualquer investimento porcaria, você tinha 10% ao ano de ganho. Hoje, para a gente conseguir um investimento aí com a rentabilidade de 7%, 8% ao ano, a gente tem que botar, a gente fala de pimenta, né? A gente tem que botar um pouco de risco para o investimento conseguir performar melhor. Então, a gente coloca um fundo multimercado, a gente coloca um crédito privado, a gente equilibra para não ter uma queda muito alta numa pandemia dessa da vida, mas também você não ficar com aquela rentabilidade tão baixa. A gente busca um equilíbrio. Hoje, os meus clientes, até conservadores, eu tento trazê-los para um investimento moderado, porque imagina o seguinte, a gente está desenhando a tua independência financeira. Aí você diz assim, eu quero ter uma renda de 100 mil reais com 60 anos de idade. Se você for investir com 2% ao ano de ganho, você vai ter que colocar aí 15 mil reais por mês para você chegar lá no que você quer. Se a gente consegue uma rentabilidade de 7, 8% ao ano, esse valor já cai para 5, 6 mil reais. A diferença é gigantesca. Só que a gente sempre deixa muito claro, se a gente está falando de independência financeira de longo prazo, o investimento vai ter oscilação, mas no longo prazo ele vai performar bem. Porque historicamente... Isso é importante o pessoal ter na cabeça, né? Porque às vezes você coloca dinheiro em ações e você quer ficar compra, vende, compra e vende. Não dá, né? Você tem que colocar lá e esquecer. Senão, ações, é o tipo de investimento no longo prazo. Ações já para as pessoas que são mais agressivas, né? E aí, quando a gente fala de ação, o que você falou de comprar e vender, o day trade ou swing trade, é comprovado que isso não dá dinheiro. O day trade ele só dá dinheiro para o carinha que vende curso de day trade. Só para isso. É comprovado em estudos de várias corretoras gigantes que apenas 1% das operações são vitoriosas. Ou seja, 99% perde dinheiro e 1% só ganha. Eu já me aventurei nisso. Quando eu comecei lá atrás, eu queria ser day trader. Pô, que ia ganhar dinheiro fácil, né? Eu vou ganhar o dinheiro do final de semana. Pô, vou fazer uma operação aqui na sexta-feira, final do dia, e vou ganhar o dinheiro do final. Quem não quer isso? Né? Levantar lá 600 mil reais numa sexta-feira para curtir o final de semana. Só, cara, é loteria. Porque não tem fundamento. Não é bem assim, né? É porque ações todo mundo quer brincar, né? Todo mundo se mete, lê um pouquinho, não, já vou investir. Não é bem Carol, assim. Né? E esse que é o problema. Ação não é brincadeira. As pessoas entendem que é um coisa jogo. para profissional, né? As pessoas entendem que é jogo. Se você vai para o mercado financeiro, principalmente no Brasil, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos, economias desenvolvidas, o mercado financeiro lá ele é previsível. Por que ele é previsível? Porque as empresas são muito gigantes, a Bolsa de Valores, por exemplo, aqui no Brasil, a Ibovespa, a B3, ela tem 483 empresas. Nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, só o índice S&P 500 tem 500 empresas. São mais de 3 mil empresas listadas na Bolsa. Então, você tem um mix muito maior em empresas gigantescas. Então, você consegue ter uma previsão de crescimento, de balanço e investir a médio prazo com mais tranquilidade. No Brasil, além da gente depender da economia geral, a gente ainda tem um governo que influencia diretamente nas empresas. Então, eu lembro que eu tinha a Petrobras há um tempo atrás, e aí, logo assim que o Bolsonaro ganhou, nada contra nem a favor, a gente não está falando sobre política aqui, e aí ele falou assim, o presidente da Petrobras disse, a gente vai precisar aumentar o combustível. O Bolsonaro, simplesmente, alguém perguntou para ele na Globo, ele falou assim, eu não vou aumentar preço de nada. As ações da Petrobras no dia seguinte despencaram, e o combustível subiu, porque ele não manda na Petrobras. Não é ele que decide. Não é ele que manda, só que ele falou. E aí o mercado vê aquilo como fragilidade. E aí despenca.
Então a gente ainda tem esse problema ainda político, esse viés político, por quê? Se você pega o índice Bovespa, se eu não me engano, 30% do índice Bovespa, ele é potencializado por Petrobras, por Vale, são acho que 4 ou 5 empresas que o governo tem controle. Então é muito perigoso a gente trabalhar para curto prazo no Brasil. Então, Não dá. se você consegue... Thiago, por exemplo, o Thiago, eu sou muito agressivo. Eu cheguei a ter já 90% do meu patrimônio em ações. É ser muito agressivo mesmo, é não dormir. Agressivo. Na verdade, eu durmo com muita tranquilidade porque eu tenho o meu projeto de longo prazo. Então, na pandemia, minha carteira caiu 60%. Porque eu sou muito agressivo. A Carol quase infartava todo dia. Porque a Carol queria saber o que estava acontecendo. Eu falei, cara, calma que vai recuperar. Hoje minha carteira já está positiva, está tranquilo. Sim, Mas recupera. Mas na hora a gente infarta, né? Porque o mercado, ele funciona inversamente a um shopping center. Pensa a Carol passeando no shopping. Aqui no Rio, a gente tem aqui o Village Mall, que tem as bolsas de luxo, né? As marcas de luxo. E aí você passou em frente a uma Louis Vuitton, viu lá uma bolsa Louis Vuitton custando 5 mil reais. E você amou a bolsa. Aí falou assim, cara, não vou comprar não, que custa 5 mil reais. Daqui uma semana você passa lá, a mesma bolsa está custando 2.500 reais. Você vai lá e compra, porque está na promoção. Porque você comprou mais barato. O mercado financeiro ele funciona diferente. Por quê? Emocionalmente é diferente. Você olha uma bolsa da Louis Vuitton no mercado financeiro vendendo a 2.500 reais. Você fala assim, pô, será que ela é boa mesmo? Aí ela vai para 3 mil reais. Aí você, caramba, subiu 500. Ela vai para 4 mil reais. Você, caramba, podia ter comprado 2.500. Aí um amigo seu compra a 5 mil reais. Aí você, caraca, fulano comprou, vou comprar também. Aí você compra 5, daqui um mês ela cai para 2.500 de novo. Aí o que você faz? Que besteira que eu fiz? Vende. E aí você perde todo. Aí quem entende do mercado te vendeu a 5 mil e tá te comprando a 2.500. Sim, É assim que exatamente. funciona o mercado financeiro. Você precisa entender com quem você está comprando, como você está fazendo. Você precisa ter inteligência para trabalhar no mercado financeiro. E não é qualquer um. Às vezes eu tenho alguns médicos que querem ser investidores também. Então, cara, você precisa ganhar dinheiro com a sua profissão, com o que você escolheu. Deixa para ser investidor quando isso se tornar renda para você. Aí você estuda muito isso e você começa a só fazer isso. Se você quiser fazer as duas coisas, não vai fazer bem nada. Né? A gente fala do pato, né? O pato quer nadar e nada mais ou menos, quer voar, voa mais ou menos, quer correr, corre mais ou menos, ele não faz nada bem feito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas assim, uma coisa que eu sempre sugiro, né, para quem vem me perguntar é assim, o pessoal fala, mas você é médica, por que é que você fica investindo em outras coisas, outros negócios, né? Porque eu tenho outras empresas. Então, o porquê isso? Porque eu acho que a gente, sabe aquele negócio de não põe todos os seus ovos na mesma cesta? Ovos numa cesta só. Então, eu acho que assim, hoje a medicina, ela está muito instável, né? Hoje em dia a carreira médica, ela não te permite mais você ter uma segurança, né? Cada vez mais a nossa renda está sendo achatada, porque os convênios estão ganhando cada vez mais espaço, e aí eles controlam o teu preço, não é mais você que põe preço no seu atendimento. E os particulares estão diminuindo, porque o poder financeiro da população está cada vez menor, ainda mais agora com a pandemia. Então a gente fica achatado, né? Você não define quanto você cobra, você não define quanto quanto custa os teus insumos, então você fica preso em uma margem muito curta. E como a gente comentou no começo, o médico tem vida útil, né? Chega uma hora que você não tem mais condições físicas de trabalhar dessa forma. Mas eu acho que a gente pode investir e empreender para que você tenha outras fontes de renda. Então, o teu investimento ele pode ser em áreas correlatas à medicina, como, por exemplo, eu tenho empresas que são de tecnologia, mas que são de saúde. Então, eu tenho uma startup que é uma plataforma de gestão de saúde e outra que é um aplicativo de telemedicina. Então, são correlatos, né? Vocês se À falam. medicina. Né? E a gente desenvolveu isso em cima da nossa necessidade, em cima de um problema, né, de uma deficiência que eu observei na minha rotina. Mas eu vejo que esse medo de investir, esse medo assim de começar a explorar outras áreas é muito grande, principalmente por causa desse desconhecimento. Então, eu acho que para quem está começando, assim, o pessoal que está começando a carreira, perfeito, né? Já começa se programando, já investindo. Agora, o pessoal que já tem aí 40, 50 anos e que agora
que percebeu que, gente, eu não me programei. O que você sugere? Assim, qual seria uma boa estratégia para começar a ter aí um planejamento financeiro para que essa pessoa possa chegar nos 60, vamos supor, eu tenho 41 anos. Vamos supor que eu não tivesse nenhum plano B aí, que eu não tivesse outras rendas. O que você sugeriria para que eu possa, assim, ter uma estabilidade financeira aí com 60 anos, por exemplo? Carol, é correr risco, não tem jeito. Se você não tem o tempo a seu favor, você precisa correr mais risco. O que você falou de empreender, eu sou empreendedor, eu amo empreender. Eu tenho médicos que são sócios meus hoje de empreendimentos, mas eu sempre falo de uma coisa. Você precisa ter uma linha bem desenhada. Eu tenho um amigo que é médico, que ele tem um monte de coisas diferentes. Só que ele tem um investimento que ele faz mensalmente certinho para a independência financeira dele. E aí, de vez em quando, ele fala assim, pô, Thiago, se eu parar aqui, eu consigo botar esse dinheiro aqui em outra coisa que vai multiplicar. Eu falei, não, isso aqui você não vai parar. Porque se tudo der errado, você tem isso aqui que vai te entregar um conforto lá na frente. Se as outras coisas que você está fazendo der muito certo, você simplesmente só vai potencializar a sua independência financeira. Ou você vai chegar antes, ou vai chegar com mais. Mas não mexe na sua reserva de segurança que você está crescendo. Quando a gente chega aí nos 41, 50, eu há um tempo atrás eu tenho uma cliente que ela me procurou que ela estava com 58 anos de idade e queria se aposentar aos 60. Falei, legal, o que você tem guardado? Ela, nada. Falei, milagre eu não faço ainda. Difícil. E aí, trabalhou a vida inteira, só que qual é a vantagem, né? Ela tinha muitos imóveis. Todos eram passivos, todos davam prejuízo mensais para ela. Ela trabalhava para pagar a conta dos imóveis. Um ela tentou construir para virar pousada, não deu certo. O outro ela construiu para alugar, mas o lugar não era muito bom, então o aluguel era muito barato. Enfim, nós realizamos. Vendemos esses imóveis e investimos para que ela tenha uma renda mensal. Ela hoje não está aposentada, mas ela diminuiu o ritmo de trabalho dela, porque médico não para de trabalhar, né? Médico diminui. Não para, não consegue. Médico diminui. Mas o que eu falo sempre, Carol, que o meu objetivo, o meu trabalho, não é que você possa parar de trabalhar, é que você não precise trabalhar para sempre. Né? O que eu penso, assim, por que eu comecei a investir, assim? Só para você ter uma ideia, né? Logo que eu comecei a trabalhar, que eu terminei a residência e tal, eu estava trabalhando aqui em Ponta Grossa, e aí meu pai descobriu um câncer de próstata. Né? E aí ele teve que operar, ele ficou um tempo parado, e o que ele tinha ele tinha um dinheiro guardado e boa parte disso ele usou para se manter nesse período que ele ficou afastado. Eu pensei, gente, eu preciso ter o direito, digamos, de ficar doente, né? E ainda ter uma renda. Outra coisa, a maioria dos médicos são autônomos, então são poucos os que, quer dizer, são poucos não, mas assim, a maioria de nós é autônomo. Então você tem a liberdade de tirar férias por quanto tempo você quiser. Porém, você ficar um mês de férias é um mês zero renda, né? Então, a gente tem essa desvantagem. E aí, se você optar por fazer um concurso e ter uma renda fixa, aí você fica fixo, né? Fica preso, a tirar férias, enfim, naquele período que te determinam, e você não tem oportunidade de crescimento financeiro. Então, eu acho que tem a vantagem de você ser autônomo, mas exige muita organização, assim, muito comprometimento com as suas metas. Então, a minha sugestão para o pessoal é ter sempre o seu foco, assim, estabelecer qual é a sua meta e levar à risca o seu plano, né? Então, estabelecer lá, X reais por mês eu vou guardar de qualquer forma. E aí você vai distribuir esse valor nos investimentos que você julgar mais confortáveis para você. É importante que não tenha um padrão que sirva para todo mundo, né? O planejamento ele é muito personalizado. É aí que eu acho super legal o teu trabalho, né? da consultoria, porque aí você, né, conversa e vê o que para aquele profissional, para aquela pessoa combina, né? É muito que isso, dá conta. Né? Tanto que eu costumo... Tem cliente que fala para mim assim, Thiago, qual é o melhor investimento que tem? O que você conhece, o que você entende. Esse é o melhor investimento. Sim. Não existe inventar a roda, né? O que você falou sobre renda, o médico e a pessoa física em geral, ela precisa entender que
A renda, eu criei uma fórmula para meus clientes que é dividir a renda na palma da mão. 5% do que você ganha, você usa para o teu luxo. Para você gastar com o que te dá prazer. Qualquer coisa. 10% você investe para longo prazo. Os outros 10% é para você fazer doação e caridade. Você fazer bem ao próximo. 15% você investe para o curto prazo. E 60% é teu custo de vida. Uhum. Porque você não pode viver esgoelado. Veio a pandemia agora, eu tive cliente que não era um cliente, que eu tinha conversado, falei sobre isso, eles riram de mim. Ah, como é que eu vou viver com 60% que eu ganho, não sei o quê. Tá bom. Veio a pandemia, o salário caiu para 40%. E aí? Sabe que a pandemia foi muito engraçado, assim, observar, né, por esse lado, porque fora do Brasil as pessoas têm muito essa cultura de investimento, de se preparar e tal. E aqui no Brasil a gente vive devendo, né? Então a pessoa assim, espera ganhar o salário para cobrir as dívidas que ela já fez antes mesmo de ganhar aquele dinheiro. Então o cara já começa o mês devendo a vida, né? E se você tiver financiamento, essas coisas, isso é ainda mais real e esse dinheiro já está comprometido com juro, ou seja, é um dinheiro totalmente jogado no ralo, né? Uhum. E o brasileiro não tem essa cultura de se preparar, de se programar, né? E aí, quando começou a pandemia, um mês, 2 meses, eu falei, gente, esse pessoal vai surtar de uma maneira, porque ninguém tinha dinheiro guardado. Mesmo o pessoal que, lógico, 7 meses de pandemia ninguém imaginava, né? Aí já é um pouco mais difícil, mas, assim, eu acho que você tem que ter, no mínimo, dinheiro para se manter em uns 3 meses, imaginando que você possa, sei lá, sofrer um acidente de carro, ficar doente, né? Você não sabe o que pode acontecer. Então, no mínimo, eu acho que você tem que se programar para ter uma reservinha aí de uns 3 meses, né? Eu trabalho com meus clientes de 6 a 9 meses de reserva. Hum, Eu não falo reserva de emergência, tá? Eu falo reserva de oportunidade. E quando a gente uhum, se prepara para ter uma emergência, a gente vai ter, não tem jeito. Então, uhum, eu falo muito de reserva de oportunidade. E nessa pandemia, para mim, foi um divisor de águas na minha carreira, tá? A pandemia. Primeiro que hoje eu tenho uhum, fila de espera de clientes para ser atendido por mim, porque as pessoas entenderam a necessidade de ter um planejador financeiro. E o que uhum, aconteceu? Os primeiros 15 dias, eu fiquei ajustando os clientes, porque tinha cliente lá moderado que o mercado despencou, assustou, tinha cliente que não sabia o que fazer. E aí, os primeiros 15 dias, eu fiquei trabalhando só atendendo esses clientes. uhum, Depois disso, eu parei e falei, cara, como vai ficar meu trabalho? Eu não sabia como ia ficar, né? E aí, eu parei uhum, para fazer conta. Eu tenho a minha empresa e eu tenho minha pessoa física. A minha empresa paga salário para o Thiago. Eu não tenho faturamento, eu uhum. tenho salário. Então, Sim. eu falei assim, como que tá a minha vida? Como que eu vou ficar? Eu sabia que eu tinha lá a minha reserva de oportunidade da minha pessoa física. Eu falei, como é que tá a minha empresa? E aí eu Uhum. parei para olhar. Eu descobri que eu podia ficar 24 meses sem trabalhar. Podia virar um urso. Hibernar e ficar quieto. E isso é paz financeira. Aí, quando eu vi que eu não precisava trabalhar, que não precisava me preocupar, eu fui aprender a fazer pão com minha filha, fui pintar, fui curtir a quarentena. Já que eu estou Uhum. dentro de casa, eu vou curtir minha família. Não preciso ficar sofrendo que eu tenho que trabalhar, que eu não tenho grana para pagar minhas contas. Por quê? Uhum. E eu fiz bons negócios na pandemia, porque eu tinha dinheiro. Claro. Eu aproveitei oportunidades. Os períodos de crise, eles são perfeitos para investir, né? Porque as oportunidades sempre aparecem. E nesses momentos de desespero, as pessoas querem, quem está precisando de dinheiro vende coisa a preço de banana. Então, se você tiver um dinheiro guardado, nossa, sempre tem oportunidade, né? Eu fiz vários bons negócios na minha vida usando, assim, não usando, mas tipo, você aproveitando de situações onde a pessoa precisava de dinheiro. Ah, eu tenho um terreno para vender por X mil reais. Ok, te dou metade à vista em dinheiro. E as pessoas acabam aceitando, porque, né, na necessidade, então, até isso, você ter um dinheiro guardado te permite fazer bons negócios, né? Sim, sim. Mas Eu tenho, eu tem que ter a moro, disciplina. eu moro em um condomínio de alto padrão, né, aqui no Rio. Uhum, E o que tem de imóvel vendendo é uhum, assustador. É assustador, é muito imóvel. Por quê? As pessoas preferem parecer ricas do que serem ricas. E aí o que acontece? No exato. momento desse, ela não consegue manter o padrão de vida dela. Porque ela não vive com 60% do que ela ganha, ela vive nos 90%, 110% do que ela ganha. Esse é E é engraçado porque eu falo assim, o pessoal, os médicos, eles ganham bem, mas gastam ótimo, né? Então, a maioria, assim, não interessa, ganha 50 mil, 60 mil, não interessa quanto ganhe, sempre está devendo.
né? Então, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é assim, primeiro, o que que você realmente precisa, né? Você está comprando uma coisa para você, por exemplo, não, eu quero comprar um carrão porque eu gosto muito de carrão. Ok. Se esse é o teu, é a tua paixão, tudo bem. Mas assim, não, vou comprar um carrão para impressionar as pessoas, porque no condomínio onde eu moro não tem carrão, né? Você precisa mesmo se endividar num negócio que, né, é só para aparecer, então, né? Acho que a primeira coisa é isso, definir assim, o que que você realmente, o que que para você é uma prioridade e o que que você vai fazer para agradar pessoas que não Né? significam nada para você. Diz, né, que você compra coisas para agradar pessoas que não se importam com você e depois você tem que vender coisas para pagar o que você realmente precisa para viver, né? Porque É. e o brasileiro é emergente, né? Não tem jeito. A gente tem essa cultura emergente de querer provar Uhum, para os outros que a gente pode. E isso, eu uhum. tive esse problema também. Eu não posso falar assim, o Thiago é perfeito. Não, eu venho de uma Quando a criação gente é mais novo, todo mundo, né, acaba fazendo. deslumbra, É né? Você normal. começa a querer outras coisas, querer provar que você pode, que você tem sucesso, que Uhum, você é isso, que você é aquilo. E uma hora você fala assim, cara, peraí, a gente precisa equilibrar isso. Porque uhum, você falou de carrão, eu sou apaixonado por carro. Então eu já tive carrões e hoje eu tenho um carro que me entrega o que eu preciso, mas não é o carrão. E uhum, super, super legal, super me atende super bem. Então a gente precisa uhum. encontrar equilíbrio com isso. Porque eu Sim. sempre falo, não adianta você também viver pensando no futuro e esquecer o presente também. Ah, não, Uhum. eu estou guardando dinheiro para ser rico e eu não vivo nada agora. Né, Furado. isso está errado. Você tem, eu sempre falo isso. A gente não sabe o dia de amanhã. E a pandemia mostrou isso muito bem pra gente, né? Ninguém sabe se vai estar vivo daqui uma semana. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que sempre curtir, né? A gente tem que viver. Então, eu falo aos meus pacientes, gente, vocês não podem, vou fazer uma dieta maluca, não vou comer, não vou beber, não vou comer nada de gordura. Não, né? Comer é um grande prazer, viajar é um grande prazer. Então, você tem que ter prazeres na vida. Mas tem que ser um gasto com esses prazeres de maneira controlada. Então, como você falou ali, 5% é o teu lazer, estabeleça qual que para você é uma porcentagem que funciona, ok. Mas não extrapole. Não esqueça que você tem que deixar aquela reservinha para que você possa investir. A pandemia mostrou para a maioria dos médicos que gestão é uma coisa que precisa entrar na. Assim, é a palavra da vez, né? A gente montou até um curso de gestão agora na pandemia, justamente por causa disso. A gente falava que precisava melhorar, que precisava ter controle financeiro das clínicas, e o pessoal achava que era exagero. Pô, mas vou ter que mudar minha logística, vou ter que mudar de sistema, vou ter que contratar alguém para fazer isso. Não precisa, porque está entrando bastante dinheiro. E aí, de repente, putz, não entrou, né? Então, acho que é muito importante assim, que os médicos se conscientizem de que a gestão financeira pessoal e profissional ela tem que ser feita, né? Senão você vai, assim, você vai estar fadado a acabar quebrando a sua clínica e você, consequentemente, né? Então, eu acho muito impressionante uma classe quase toda até hoje não ter tido esse tipo de problema, né? Não sei qual a tua experiência, assim, como é que você vê o pessoal. Eles não têm muita noção, né? Nem da gestão das clínicas, nem da sua própria gestão. É Hoje, absurdo. antes de falar com você, eu estava com uma cliente aqui e falando com ela sobre isso. Ela é uma dermato, a clínica dela fatura 250, 300 mil reais por mês. E aí, eu brigando com ela, falei, olha só, você tem que ter um salário. Ela, Thiago, por quê? Eu gasto menos do que eu ganho. Eu falei, não Uhum. interessa. Mas você não sabe quanto que você ganha nem quanto você gasta. Você precisa ter um salário. Vamos estipular um salário para você? Aqui, ó, o teu custo de vida são 60 mil reais. Vou ser legal com você. Vamos botar 65 mil reais de salário para você. O restante é faturamento. O restante fica na tua empresa. Não, mas sabe o Porque que é que é o cíclico. problema? Assim, a maioria dos médicos, como eles não têm a noção nenhuma de gestão, eles entendem da seguinte maneira. Por exemplo, a clínica é minha, tá? Então, tudo que a clínica ganha cai na conta da clínica, eu pago todas as contas, e no final o que sobra é meu. Uhum. Isso está errado, né? Muito. Então, assim, o pessoal, eles misturam conta pessoal com conta da clínica, e eles não entendem que, assim, apesar da clínica ser sua,
Eu sempre sugiro assim, imagine que você está indo, por exemplo, sei lá, numa loja, tá? Você é o gerente da loja, você tem o seu salário. Então você tem que fazer com que a estrutura toda consiga pagar o seu salário, pagar os próprios custos e ainda assim a empresa tem que dar lucro. Sim. Mas se você for ver, a grande maioria das clínicas, a conta não fecha. Né? Porque, geralmente por má gestão. Então, assim, não se confere o que é faturado, não se tem um controle dos gastos. Você perguntasse para o médico, quanto custa a hora da sua sala? Nossa, Ele não sabe. ele treme, chora, mas não fala. Não sabe nem como é que calcula. Não sabe nem como é que calcula. Então, assim, como é que você vai precificar, por exemplo, a sua consulta se você sequer sabe quanto custa a hora da sua sala, o seu imóvel, né? Para depois você colocar o seu conhecimento, né? O preço do seu conhecimento. Então, a gente vê, assim, que é um total desconhecimento disso, né? Então, as clínicas, elas deveriam ser geridas dessa maneira. Então, o profissional, né? Mesmo que a clínica seja sua, você tem que ter o seu salário, você tem que conseguir fazer toda a estrutura se pagar e gerar lucro. E você vai receber de novo depois como divisão de lucros da empresa. Mas o seu salário ele tem que existir. Você tem que receber. Né? E esse é o maior erro que eu vejo. Assim, já começa aí, né? Então, eu vou atender um monte de convênio para conseguir pagar a conta. Mas o convênio paga um valor super baixo. Quer dizer, você está pagando para trabalhar, porque você não calculou quanto que era a sua hora da sua sala. Exatamente. Então, a gestão financeira, ela começa aí. Você tem que entender o seu custo, tanto a mesma coisa para o seu custo de vida, né? Para o seu custo de vida pessoal, né? O médico tem dificuldade de entender que ele é um empresário. Mesmo Então. ele tem muita dificuldade disso. E quando você entende que você é empresário, igual você já teve esse entendimento, é muito fácil. Porque você entende que quem deixa o empresário rico não é o salário, não é o prolabore, é o lucro. É o lucro. Então, é o que deixa o empresário rico. Então, você vai pagando o seu salário, no final do ano você faz divisão de lucro. A tua empresa fica com uma parte, a parte fica com você. E aí as coisas vão funcionando. Mas não, eu quero viver da mesma forma. Né? Então, eu quero viver com faturamento. Você vai falir, não tem jeito. Vai falir. É certo, é certeza. Quando eu pego um cliente e falo assim, cara, quanto você ganha? Não sei. Quanto você fatura? Não sei. Eu falei, cara, tá preparado para falir? Como assim? Não falta dinheiro. Ele está preparado para falir? Porque uma hora você vai falir. Qualquer dificuldade que venha, você vai se enrolar. É muito preocupante. Essa é a pergunta mais engraçada, né? Você pergunta para o médico, quanto você ganha? Nossa. Ah, mais ou menos, né? Não. Né? Não, é mais ou menos tanto. Não. Não, e é eu sei engraçado. até centavos de quanto que eu ganho. É engraçado que ele geralmente chuta o quanto que ganha um pouco para cima e o quanto que gasta um pouco para baixo. Então, geralmente é o inverso, né? Geralmente é o inverso. Tanto que quando ele me fala, Thiago, eu gasto mais ou menos 20. Aí eu coloco 22, 23 de gasto. Eu ganho mais ou menos 30. Aí eu boto lá 28, 26 de ganho. Porque é mais ou menos isso o real. Só que o médico, e não é só culpa de vocês, que vocês não aprendem isso em lugar nenhum, né? O médico, o juramento de vocês é franciscano. Então como é que vocês vão falar de dinheiro? De ser rico? Né? É difícil. É quase um crime, né? Quando a gente começou, quando a gente lançou o sistema, e esse ano quando a gente lançou o curso de gestão, muita gente falou assim para mim, poxa, Carol, mas você tá pensando só em dinheiro? Eu falei, não, gente, o meu foco é sempre entregar o melhor serviço para o meu paciente. E eu faço isso compulsivamente. Então, eu estudo um monte, procuro me aperfeiçoar um monte para poder entregar para o meu paciente o melhor serviço que eu possa dar. Mas, gente, a gente tem que pagar conta. A gente tem uma empresa, tem funcionários, tem uma estrutura. E você precisa fazer com que isso também te dê um resultado. Então, esse negócio, eu amo a minha profissão, mesmo que eu ganhe mal, isso não existe. Né? É impossível você ser realizado profissionalmente tendo um trabalho que você ama, mas que não te permite ter uma qualidade de vida, ter um planejamento. Então, a questão, a gente olhar o nosso negócio, as nossas clínicas como um negócio e passar a gerir a clínica como de fato é um negócio, né? E ver o paciente como um cliente. Sim. E, né, ter essa ideia assim, mais comercial, você tentar imaginar assim, na jornada do seu paciente, de que maneira que você pode agregar valor para ele, entregar um produto de melhor qualidade. E por que não cobrar melhor por isso, para que você possa ter um faturamento que cubra o teu custo, cubra a tua estrutura e te dê um pouquinho de lucro.
né? Não tem nada de errado nisso. Tem Mas crime quando você nenhum fala isso nisso. para os médicos, eles ficam, meu Deus, não, né? Eu tenho uma Poxa, médica que eu cuido dela já há uns 5 anos. E aí a gente estava final de semana junto, batendo papo, não sei o quê. Eu falei, quanto custa tá custando tua consulta? Ela, R$ 400. E ela reclamando que ela não tinha agenda para atender mais gente. Eu falei, então, janeiro, vamos levar ela para 600, né? Ela, você tá louco, Thiago? R$ 600 o quê? Eu falei, olha só, tua agenda tá cheia. Sua consulta vai ser uhum, R$ 600. Pô, mas minha agenda vai diminuir. Eu falei, vai diminuir, mas você vai continuar ganhando a mesma coisa. vai Daqui a ganhar a pouco ela tá mesma cheia de coisa. novo. É assim E, que e eu- funciona. isso, assim, quando a gente coloca o sistema, a gente faz uma consultoria, né? E a primeira coisa que eu falo, tá, vamos analisar os convênios que você atende. Quanto esse convênio te paga? Por procedimento, por consulta e tal. Fala, gente, esse convênio está te dando prejuízo. Cada paciente que você atende, por ele, você está pagando. Você está tirando dinheiro do seu bolso para cobrir essa consulta. Não, mas eles me pagam, sei lá, R$ 80 a consulta. Não, mas a sua... Esse período, vamos supor, se você atende um paciente a cada 30 minutos, esses seus 30 minutos te custam mais do que isso. Sim. Então, é melhor você parar de atender esse convênio e deixar esse horário vago, porque se aparecer um paciente particular, você cobre 6 atendimentos desse convênio. Então, Sim. você consegue, né, atendendo menos pacientes, você vai ter uma margem de lucro maior, ou você vai conseguir cobrir o teu custo. Então, muitas vezes a gente fala isso, olha, você tem que parar de atender esse convênio. Pessoa, não, mas eu vou perder dinheiro. Não, pelo contrário. Você vai ganhar mais, né? Vai potencializar. Então, a gente tem que hoje procurar identificar assim, quais nichos, né? Ou de tipo de consulta, ou de tipo de procedimento, ou convênios que vão realmente fazer com que você otimize o teu tempo. Você vai trabalhar o mesmo horário, mas vai ter um lucro maior, né? Eu atendi hoje mais cedo um médico. Ele atende no interior de São Paulo. E aí Uhum. ele atende muito no Unimed. E a Unimed, quando paga bem para ele, paga R$ 100 na consulta. E aí eu fiz para ele o custo da hora dele de consultório. R$ 69. Falei, olha só, você recebe R$ 100 mais imposto que você paga, tudinho, você está pagando para você atender. Só lembrando que o Unimed é pessoa física, desconta Aham, 27,5% de imposto de renda. 27,5%. Isso Ou aí. seja, se ele ganha 100, a consulta, se ele ganha R$ 100 a consulta, na verdade ele está ganhando aí 70 e pouquinho. Ou Aí seja, o argumento dele, não, mas aí desse atendimento eu faço um procedimento, não sei o quê, e me dá uns 500, R$ 600. Falei, cara, quantos e o pacientes procedimento também não você deve estar atende? cobrindo o custo. A conta também não deve estar fechando lá. Quantos procedimentos você faz para fazer esse sentido? Aí, resumindo, no final eu falei assim, ó, você vai parar de atender convênio daqui a um ano. Ele, meu Deus, como que eu vou fazer isso aí? Você vai parar de atender. Confia em mim, vamos embora. E aí montei toda a estratégia para ele guardar um dinheiro para daqui a um ano e falar assim, ó, parei, se a agenda estiver vazia, as contas estão pagas, até ele começar a Uhum. se posicionar de maneira diferente. Porque você precisa é, 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 se colocar de forma diferente. Porque você não tem que ter Sim, preço, você tem que ter valor. exato. Essa que é a grande diferença, né, Carol? E as pessoas acham, alguns médicos ainda acham que é caro. Se você acha que é caro a tua consulta, realmente ela é muito cara. Porque você não está entregando valor Uhum. nenhum. Isso é muito Exato. preocupante. Quando os pacientes às vezes falam assim, não dá para fazer um desconto no seu exame, eu falei, eu não posso. Infelizmente eu não posso. Porque o meu exame, eu sei o que que eu já investi nele. Sim. Né? Então, quantos cursos, quantos, né, aperfeiçoamentos, eu estudo um monte, né, faço pesquisa, tô nas cabeças, digamos. Então, o meu atendimento não é o mesmo atendimento que você vai ter numa consulta barata, num exame barato. Então, eu não posso, né? Porque é mais ou menos assim, você vai comprar um carro, tá? Você vai comprar um Fusca ou você vai comprar, sei lá, uma BMW. Os dois andam. Os dois vão te levar no mesmo lugar. Mas eles vão te entregar a mesma experiência, a mesma coisa, o mesmo resultado? Não vão. Claro que Então, não. obviamente, o preço, né, o custo é diferente. Então, você precisa garantir digamos, a tua qualidade. Obviamente, você vai ter que se manter atualizado e se aperfeiçoar para que você justifique isso aí. Mas, como eu comentei, você não pode ficar com vergonha ou que a gente tem, às vezes, assim, se sente quase culpado de estar cobrando para fazer uma coisa mais diferenciada. Né? E, poxa, se você faz uma coisa que poucas pessoas fazem, isso tem um custo, né? O que Você eu tem que faço cobrar. hoje,
a transformação financeira, que é um projeto que eu tenho realmente de cuidado, né, da vida do médico, eu faço ele há mais ou menos uns 5 anos e eu só cobro há 3 anos. Eu tinha vergonha de cobrar também. Sério? Eu fiz durante 2 anos de graça. E as pessoas não davam valor. Fazia, eu mudava e a vida seguia. Quando eu comecei a cobrar, a situação mudou. As pessoas começaram a dar mais valor, seguir o que é orientado, começaram a realmente mudar a vida deles. E aí o meu trabalho, consequentemente, se tornou mais valorizado. Eu Claro. entregava quase a mesma coisa, só que hoje eu cobro. E aí as pessoas veem valor nisso. Porque o que é de graça não tem valor. E o que é barato verdade. também não. A Carol botou aí que ela não gosta de consulta barata. A Carol é minha esposa e ela foi no endócrino um dia pelo plano. Ela me ligou lá de dentro. Tiago, eu não vou ficar aqui não. Eu falei, por quê? Nossa, ela é a secretária dela, a sala é feia, não sei o quê. Eu falei, sai daí então, o que você está fazendo aí? Por quê? Porque o plano não tem como você ganhar dinheiro dessa forma. A conta Né? não fecha. Não tem como. Então, hoje, tirando determinadas situações, porque tem região que não tem jeito, você tem que aceitar convênio mesmo, né? Mas aqui no Rio, por exemplo, você não pode aceitar convênio, porque a oferta de profissionais de qualidade é muito pequena. Então, você pode cobrar bem. Meus clientes aqui no Rio, 90% não aceitam convênio e todos ganham mais de 50 mil reais por mês. Não interessa Ainda qual mais no seja a Rio, uma especialidade. cidade onde o custo de vida é super alto, né? E as pessoas pagam, as pessoas querem. Eu estava falando mais cedo com esse cliente que aceita Unimed, e eu falei da alergista da minha filha. Minha filha tem um problema de alergia muito sério. Quando a pediatra indicou a alergista, eu não quis, ela só falou assim: não aceita convênio. Eu falei, não tem problema, não, marca para mim a consulta. Eu paguei a consulta, eu fui saber quanto que custava a consulta depois que a Valentina foi consultada. E eu fui e paguei. Eu Você só nem queria resolver o perguntou, meu né? problema. Eu queria resolver o meu problema. E a pediatra falou assim, ela vai resolver teu problema. Então, valor, não é preço. Sim. Eu quis pagar porque eu entendi. E tem um monte de gente assim. Só que se você quiser o paciente que não quer investir nele, você vai ter um problema. Não tem jeito. E aí o que eu O falo, né, duro, Carol? o duro é isso. A gente tem a população também tem não entende, né? Essa diferença, né? Você pensa, mas tem consulta aí por 50 reais. Eu falo, puxa, então pode ir, eu não posso, né? Não tem como. Eu falo, né? Se você gosta do que você faz, se você ama o que você faz, você não vai ganhar pouco. Porque você vai fazer com muito amor, com muita dedicação, com muita qualidade que você vai ser valorizado. A pediatra da minha filha, o aumento na consulta dela foi eu que dei. Que a Carol perturbou tanto ela num mês que a Valentina ficou muito doente. E quando eu voltei lá, eu falei, não, você merece mais. Aí eu fui, paguei, falei, você vai cobrar. Ela é minha cliente. Falei, você vai cobrar isso de todo mundo agora. Porque você merece, o seu atendimento merece, no mínimo, isso. Mas sabe que eu tenho mania de fazer isso? O pessoal até briga comigo e fala, para, Carol, você fica querendo fazer projeto de todo mundo. Mas é porque eu fazia massagem de uma mulher, né? Eu achava super barato. Ela cobrava, assim, 40 reais a, massagem, a hora da massagem. Eu falei, gente, uma massagem super caprichada. Eu falei, não pode, você tem que valorizar o seu serviço. Ela, mas tá mandando eu cobrar mais? Eu falei, tô, porque, né? O seu produto vale mais do que isso. Então eu tenho mania de pegar, assim, amigos e tal, falando, olha, você tá cobrando muito barato. O salão, eu tenho um amigo que tem salão, falando, olha, o seu corte é muito barato, vamos cobrar mais, você tem fila de espera. E a gente A tem gente que, tem, tem que tem que ter esse valorizar, né? olhar comercial, tem que valorizar, né? É muito legal o que você está falando. Eu tenho aqui num quadro aqui atrás, a gente tá, algumas frases que eu gosto, né? E tem uma aqui que eu falo sempre, a Carol até briga comigo, que eu faço, tá escrito aqui, você só tem o que você merece. E isso, para É mim, verdade. é meu lema de vida. A gente só tem o que a gente merece. Então, se eu quero ganhar muito dinheiro, se eu quero ser muito bem remunerado, eu vou trabalhar muito, eu vou me especializar muito, eu vou entregar muito, que aí eu vou ser muito bem remunerado. E assim as coisas vão... Eu vou me planejar muito para que eu tenha um futuro confortável, eu vou me estruturar, eu vou contratar um sistema de qualidade, eu vou buscar mecanismos que facilitem a minha vida para que eu possa ser o melhor. Eu não vou fazer nada mais ou menos, porque eu entendo que eu mereço o melhor. Então, eu preciso fazer o melhor sempre. É uma troca. A nossa vida é uma troca, né? É verdade, é verdade. A Austânia colocou ali. A Austânia é uma amiga minha e ela é uma das pessoas que eu acabei me metendo, assim. Eu fui visitar ela. Falei, mulher,
você pode agregar um monte de serviço aí no seu portfólio e tal. Foi uma experiência única, assim, a gente, é isso que você falou, é troca, assim, você dá um pouco para as pessoas e as pessoas te devolvem, é muito legal, né? Ah, isso é muito importante, Carol. A gente precisa. Eu falo que o meu trabalho é um dom que Deus me deu. Então, eu faço caridade com o meu trabalho, eu atendo uma vez na semana, sem custo nenhum, na igreja onde a gente congrega. Né? Às sextas-feiras, a parte da manhã, eu atendo lá sem cobrar nada, nada, nada de ninguém. Nem aceito o cliente que vem de lá, mas porque é um dom que Deus me deu. Só que eu preciso ser remunerado por isso também. Eu não abro mão disso. Eu preciso ser muito bem remunerado porque eu gosto disso, né? A Suzy está perguntando aí, a Suzy é minha cliente. Uhum. Contratar uma empresa para fazer a gestão no consultório ou o médico vai fazer essa gestão? Se eu puder Fala dar aí, um Carol. pitaco nessa, então olha só, a gente já tem aí alguns anos, né? 5 anos de experiência nessa questão de gestão. E a nossa pegada é bem essa, gestão de clínicas. Eu acho que o médico tem que saber o básico, né? Então já fica a dica aí. Eu vou até colocar na minha bio o link do curso. A gente lançou um curso de gestão agora durante a pandemia, justamente por isso. A gente viu que os médicos precisam entender, assim, mudar o mindset, abrir a cabeça para se adaptar às novas necessidades. Então, eu acho que se você puder entender o negócio é essencial, mas se você puder contratar um gestor, um administrador da sua clínica, com certeza vai ficar muito mais fácil. Agora depende do tamanho da sua clínica. Então, assim, se é você, 1, 2, 3 médicos, se é uma clínica, digamos, de pequeno porte, você mesmo pode fazer a gestão, mas você precisa de um sistema. Então, a gente tem um sistema que chama Santemed, que é o sistema que eu uso na minha clínica. A gente está no Brasil todo, santemed.com.br, se vocês quiserem conhecer. E é um sistema que faz toda essa gestão. Então, a gente automatiza todos os processos, tira da mão das secretárias para que você realmente possa ter um controle. Agora, você tem que entender o mindset. Então, a sugestão é um curso. Né? O nosso curso vai ter o link ali. Então, se você tiver uma clínica maior, com, por exemplo, 10 médicos, 15 médicos, não tem como você fazer a gestão. A não ser que você pare de ser o médico e passe a ser o gestor da sua clínica. É um bom negócio. Sim. Né? Porém, se você quer continuar trabalhando, né, exercendo a sua especialidade, a minha sugestão é contrate um gestor. Mas, como a gente estava falando até agora, contrate um bom gestor. E um bom gestor custa caro. Porém, é um investimento que totalmente vale o investimento. Suzy, o link do curso eu vou colocar na minha bio, tá? Já atualizo ali o meu perfil, já coloco lá na bio. Então, um bom gestor, ele vai te trazer esse investimento. Você vai gastar com ele, mas o que você vai ganhar em otimização de processo, Tempo, né? Nossa, assim, é um investimento que vale. É um investimento, não é um gasto. Uhum. Né? Então, assim, sugiro investir nisso aí. Porque a gente não faz isso, fica fazendo de maneira amadora e a gente perde dinheiro. Perde muito dinheiro. Perde dinheiro porque tem glosa que a gente não percebe que está tendo, está pagando para trabalhar porque não calculou a hora da sua sala, a sua hora de trabalho. Então, você precisa de alguém que faça isso para você, mas você precisa entender o processo. Senão, você vai ser passado para trás. Então, E tem secretária que faz as coisas erradas. São vários fatores, né? Eu tenho feito muita precificação de procedimento para cliente meu. uhum. Eu peguei uma dermato que ela cobra R$ 300 na consulta. E aí fui ver, ela aceita cartão de crédito na consulta. A hora dela no consultório custa R$ 98 no consultório, super chique, muito bonito, não sei o quê. Sua consulta é de graça. Porque você Sim, paga o imposto, você passa no cartão, você paga o imposto e você ainda tem paga a uma. taxa de juros da maquininha, que é enorme. Cara, falei, você precisa aumentar pelo menos para R$ 450. Thiago, não posso. Falei, então, você não cobra nada, mas sai mais barato. Não cobra nada e deixa assim. E aí você faz o procedimento. Não, mas falei, olha só, é matemática. Ou você sai de onde você está, que o teu custo aqui é alto, ou você aumenta a sua consulta. Você não pode trabalhar de Assim, minha graça. sugestão. Primeira coisa para um médico assim, trabalhe, né, realmente numa clínica. Você tem que saber quanto custa a sua hora de trabalho, Nossa. da sua estrutura. É o primeiro passo, assim, para você conseguir, para começar, assim. Você tem que saber quanto você ganha, quanto você gasta. É o básico, né, Tiago? E é impressionante, né? Porque a maioria ele pega o seguinte:
quanto que fulano cobra? Eu vou cobrar igual, ou um pouquinho mais barato, um pouco mais caro. É assim que se precifica. A maioria dos médicos precificam seus atendimentos. Essa cliente em particular, eu peguei um botox que ela faz, ela estava ganhando R$ 300 na aplicação de botox. Aí eu peguei o preenchimento, ela estava ganhando R$ 350 no preenchimento. Eu falei, você sabe o risco que você corre fazendo um preenchimento? Imagina. Ela sei. Fez para ganhar R$ 350, só faz peeling, que pelo menos no peeling você ganha dinheiro. Né? Aí ela, mas cara, você precisa conhecer o seu negócio. E a gente foi e estruturou tudo isso para ela e hoje ela está tranquila. De vez em quando ela sofre para cobrar um pouco. Ela acha que não é planejamento, não né? É planejamento. Mas é muito importante o médico entender, e como eu falo para todo mundo, que o dinheiro não aceita desaforo. Se você não tratar ele bem, ele vai para a mão de quem trata ele bem. Então, você cobrar errado quer dizer que você não está tratando bem o seu trabalho, nem você, nem o dinheiro. Você precisa ser justo. Esse que é o grande negócio. Eu tenho um médico, ele cobra R$ 3.500 na consulta dele. E ele fala R$ 3.500, eu acho sensacional que ele fala numa naturalidade. Eu falei, cara, R$ 3.500 ele é. Por quê? Eu falei, não, nada. Ele se achou caro, eu não acho nem um pouco. Ele é um cirurgião plástico. E eu falei, mas é o preço dele. Falei pra ele, você já me convenceu. Falei pra ele, você já me convenceu. Como você me respondeu isso aí, você já me convenceu. Eu tenho certeza que custa. E tem uma agenda lotadíssima. Por quê? Ele estudou muito, ele fez especialização em um monte de lugar, tem lá a questão alternativa dele, da medicina alternativa também. Enfim, ele agrega tanto valor que ele pode cobrar R$ 1.500 na consulta dele. Então, tudo é o que você se predispõe a entregar para o teu cliente. Esse é o grande negócio. Assim, Thiago, o Instagram vai cortar a gente daqui a pouco. Porque é 1 hora de... Pelo menos, geralmente, em 1 hora ele corta. 1 hora ele corta. Não avisou para você ainda não? Ainda não, mas deve estar pela boa. Então, assim, eu queria só avisar o pessoal que está assistindo. Gente, o Thiago é um super consultor. Eu já estou fazendo a minha consultoria com ele e estou achando muito joia. A gente acha que sabe das coisas, mas sempre tem muita coisa para aprender. Então, quem ainda não tem um planejamento financeiro pessoal, sugiro que conversem com ele e façam uma consultoria que, da mesma forma que o gestor da sua clínica, vai ser um bom investimento. Vocês vão ter esse retorno aí com um bom planejamento. Para quem ainda não tem um sistema de gestão na sua clínica, sugiro que dê uma procurada. A gente tem o nosso, que é o Santemédio, mas existem outras opções no mercado. Não estou aqui para vender nada, estou só assim, acendendo o alerta de que vocês precisam ter uma gestão de fato da sua clínica. A gente tem o nosso curso. Eu vou colocar o link na bio para quem quiser conhecer. Vocês precisam aprender, a gente tem que mudar o nosso mindset, a gente não pode mais ser tão apegado às tradições, que sempre foi assim, sempre deu certo. Esquece, o mundo mudou, o paciente mudou, o cenário econômico do Brasil e do mundo mudou e a gente tem que se adaptar a essas novas necessidades. Então, vamos mudar a cabeça, vamos abrir a mentalidade e começar a estudar coisa nova, aprender coisa nova. Thiago, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi muito legal, acho que o pessoal curtiu bastante. Carol, foi um prazer falar para médicos, de maneira geral, para mim, algo que me dá muito prazer realmente, porque entregar um pouco de conhecimento que antigamente era tão fechado, né, para as pessoas. Então você via pessoas tão ricas e outras tão pobres, porque às vezes por falta de conhecimento, por falta de instrução, a internet proporciona isso para a gente, né, entregar conhecimento de maneira geral. Isso me dá muita satisfação. Como eu te falei, eu amo o que eu faço, eu tenho muito prazer no que eu faço, ajudar pessoas a ter um futuro estruturado. Eu falo que meus clientes não darão entrada no INSS quando chegar no momento deles. Eles não vão precisar do governo para nada. Eles serão responsáveis pelo futuro dele. Então, isso é que me dá muito prazer, né? De poder ajudar pessoas a ter um futuro melhor, né? A desenhar o futuro da família, dos filhos, dos sonhos. Então, isso é muito importante para mim. Né? Quem está assistindo a live aí, que for, né, que meu cliente, o seguidor, segue a Carol aí. A Carol tem um sistema, a Carol é empreendedora, é uma médica diferente realmente, que busca inovar. Isso é difícil hoje em dia, as pessoas estão muito focadas em uma coisa só e acaba deixando passar oportunidades. Então,
Carol, um prazerzaço falar com você aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando até agora e a gente se vê em breve. Com certeza, foi um grande prazer. Gente, muito obrigada. Carol do Thiago. Carol Zubin, muito obrigada por intermediar e por organizar as coisas. Foi uma feliz coincidência. O universo ele acaba atraindo mentes Conspira a parecidas, nosso favor, né? conspira a nosso favor. Então foi um grande prazer ter cruzado o nosso caminho aí. Eu acho que a gente tem muita coisa para agregar, você com a parte de finanças pessoais e a gente do Santemed, do curso Saúde Lean, entregando aí ferramentas para a gente junto conseguir entregar para os nossos clientes essa liberdade financeira para viajar, para curtir a vida e para também se permitir até mesmo, se necessário for, ficar doente e ter uma segurança financeira. Gente, muito obrigada, uma boa noite a todos. Beijão. Beijo, tchau, tchau, Carol.